Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais uma live. Dessa vez não serei somente eu. Já está no aguardo aqui a nossa amiga Cassi Borges. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o pós-eleição, né? E um pouquinho, hoje vamos conversar sobre um assunto um pouco diferente, que é o que a gente está acostumado, que é a eleição, um pouquinho só da eleição dos Estados Unidos. Então já vou fazer o convite para a Cássia aqui, já vou colocar ela no bate-papo. Boa noite, Cassi. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, o pessoal que está chegando aí. Nem fizemos o card, nada para divulgar, mas resolvemos fazer a live. Eu fiz há Estamos 10 aqui. minutos atrás. Já fez? Ah, beleza, obrigada. Fiz há 10 minutos atrás. Pessoal, então, quem está chegando, eu peço que compartilhem, pegue essa live, pegue o link da live, joguem nos grupos aí, porque a gente vai ter um papo bem legal hoje. Tá? Vamos conversar aí sobre a eleição municipal, tá? Sobre o desdobramento pós-eleição, e depois um pouquinho da eleição dos Estados Unidos e o que a gente acha, imagina, que vai acontecer aqui no Brasil com a eleição do Donald Trump. Cássio, então fala para nós aí, o pessoal tá chegando. Pessoal, vão entrando, vão dando like aí, deixem a curtida, tá? Deixem comentários aqui, façam comentários, façam perguntas, a gente responde na medida do possível. Deixem um comentário qualquer aí para a gente saber que vocês estão assistindo e para o Facebook entender que a live está tendo relevância e tocar para mais pessoas, tá? Então já vamos dar início aqui, Cássio. O pessoal está chegando É isso. devagarinho. Vão curtindo, pessoal. Vão curtindo, vão compartilhando, vão comentando. Já tem 5 pessoas, Cássio. Eu acho que Ah, o povo deve estar com um pouco de saudade aí das nossas lives, né? sim. O comentário é que muita gente gostou. E que bom, né? Que a gente pode trazer um pouquinho de conhecimento para o pessoal aí. E, Cássio, então vamos para o que interessa. Conta para mim como é que foi, como está sendo o pós-eleição municipal aí, Maximiliano. Olha, eu gostaria até que o povo estivesse animado, mas não é isso que eu vejo. Aconteceram muitas coisas, algumas nós sabemos, né, Eduardo, que aconteceram por trás dos bastidores, nós sofremos com algumas coisas, mas, como eu não sou aquela candidata que aparece de 4 em 4 anos, estou aqui novamente, estamos novamente levando a verdade às pessoas, pois nós somos conservadores. Eu quero, hoje, deixar o meu reconhecimento às pessoas que se manteram fiéis, que não quebraram princípios, aquelas pessoas que olharam nos olhos e disseram: Cassi, eu voto em você, eu quero que você esteja lá dentro. Essas pessoas têm o meu respeito, eu quero que elas saibam o quanto eu valorizo elas. Também quero agradecer o teu trabalho, Eduardo. Infelizmente, assim, algumas coisas foram tendenciosas para que o pensamento das pessoas ficasse confuso com relação à minha posição política, mas eu mantive a minha palavra desde o início de que não apoiaria nenhum dos prefeitos e fui até o final dessa maneira e acredito que não foi em vão, não perdi nada, quem perdeu, na verdade, foi a população, mas como a minha campanha, ela não estava somente pela questão de vitória, ou de cargo, de alguma coisa assim, ou de status, não estava condicionada a isso, eu estou aqui e, se Deus permitir, a gente vai continuar fazendo as lives, porque sempre tem assuntos. Somos conservadores, e o conservador é assim, ele é inquieto, ele não se convence com, não admite, né, a coisa errada. Então, ele vai estar sempre questionando, ele vai estar sempre dando a sua opinião, o seu entendimento. É assim que funciona. É, o bom é que a gente pode conversar um pouquinho de tudo sem amarra nenhuma, né, Cássia? Por um Com lado, tu não certeza. ter sido eleita, eu sempre falo assim, aqui tu sabe bem o que aconteceu com o meu colega de outra live, do nosso canal, com o Thiago, né?
ele foi sacaneado na convenção, né? Puxaram o tapete dele na convenção, o cara faceiro da vida, que ia poder concorrer a um cargo, ia poder, da mesma forma que tu, ia poder ajudar a comunidade, porque pessoas como nós, a gente não pensa no cargo em si como meio de vida. Meio de vida a gente tem, cada um tem a sua profissão. A gente pensa, de fato, para ajudar, né? Mas a gente sabe, né, Cássio? O povo, cada cabeça é uma sentença. Então, cada um que vota, a primeira coisa, ele tem que ser maior de 16 ou maior de 18. Ou seja, ele tem que ter plena consciência do que ele está fazendo. Então, se o povo de Maximiliano não quis a Cássio na Câmara, ele tem a consciência, e deve ter a consciência das consequências disso. E que elas virão. As consequências dos atos sempre vêm. É a coisa assim, que é mais certa é que quando tu faz uma coisa, quando tu cria uma ação, tem uma reação, gera uma reação, né? E essa reação vem. Foi eleito um dos dois candidatos, só tinham dois, um teria que ter sido eleito. Ninguém vai passar a mão numa bola de cristal para saber o que vai fazer, né? Tu bem sabe como funciona a política da tua cidade, então tu pode mais ou menos imaginar como vai ser, mas não pode cravar. Eu conheço muito pouco, né? O pouco que eu conheci, eu me assustei bastante, porque Maximiliano de Almeida tem aproximadamente 5% da população de Cachoeira, e eu vi muita coisa errada aí que aqui não acontece. Que, aliás, até pode acontecer aqui, mas o cara que faz as coisas erradas que acontecem aí dura 10 minutos, entendeu? Porque aqui, assim, tem promotoria, tem polícia civil, aqui tem uma polícia civil, por exemplo, para gente ter uma ideia, especializada em pedofilia e especializada em mulheres. Então, aqui, agressor de mulher, assim, ó, a gente precisa pontuar, né, Cássio? Não é indireta. Eu estou citando os casos que tem aqui, tá? Não é indireta, porque aí parece que o pessoal está sempre com o pezinho atrás para ficar magoado, né? Não é isso. Eu estou apenas exercendo a minha liberdade de expressão e até onde eu sei eu falo o que eu quiser. Tá? Eu não sou partidário, eu não sou filiado a nada, não tenho dono, eu não tenho cacique, eu não tenho patrão, então eu falo o que eu quiser e eu sempre assumo as consequências do que eu falo. Então, assim, Cachoeira do Sul, mas não aconteceria metade do que acontece aí. E assim, vamos pontuar aqui, eu não preciso provar para ninguém o que eu estou falando, porque a minha palavra já basta. Quem me conhece daqui sabe, se eu falar, tá falado. Não, e eu não quero, como dizia o Lula, né? Não estou querendo me gambar. Mas é que as pessoas me conhecem. Tem o meu histórico aí na internet. Muitos tentam puxar meu tapete, muitos tentam me botar em contradição e não conseguem, porque eu não tenho rabo preso, eu não erro, eu não cometo crime, eu não cometo corrupção, então eu tenho a vida limpa e transparente. Então, isso que me falaram, e não só tu, isso que eu queria pontuar. Eu não preciso mentir que foi outras pessoas. De fato, muita gente, basta entrar no meu Face, também não vou dizer muitas, mas algumas pessoas, mais do que eu imaginava, estão me pedindo ajuda, ou estão me seguindo, que a gente daí que eu nunca ouvi falar. E aí, às vezes, eu entro assim, bem-vindo e tal, assim, obrigado por ter falado aquilo. Que legal que tu falou aquilo, que são verdades que as pessoas daqui não estão acostumadas a ouvir, a falar. Tá? Maximiliano é terra de ninguém, é terra sem lei, e não pode ser assim. Porque isso aí não é um curral, isso aí não é um cercado de boi. São pessoas que estão aí dentro da cidade. E como são pessoas, tem que ser tratadas com respeito. E Cássio, uma coisa assim, que eu lamento tu não ter entrado, é que tu não vai ter a caneta para fiscalizar. Fiscalizar tu consegue. Isso aí é a coisa mais fácil do mundo. Aquele político que acha que a Cássio não se elegeu e mesmo assim não vai fiscalizar, quer dizer, eu acredito que tu nem queira, por enquanto, se envolver, porque eu imagino que tu tenha ficado bem magoado aí, que é normal, mas no momento que quiser, é no estalar de Deus, tu tem os dados todos. Eu, por exemplo, vou dizer para ti, eu já peguei a transparência de Maximiliano de Almeida de cabo a rabo. E tem coisas ali que me impressionaram, sabe? Tem coisas dentro da transparência da prefeitura de Maximiliano que me impressionaram. Se eu sou autoridade, eu cerco a cidade. Só para iniciar. Tá? Como eu não sou, não posso fazer nada.
né? Infelizmente. Bom, então, assim, eu quero dizer para quem está nos assistindo, está cada vez entrando mais pessoas aqui, já temos o dobro agora, cara, temos 10 pessoas, 6 curtidas, o pessoal está chegando, vai compartilhando, pessoal, mandem nos grupos da família aí, mandem nos grupos. Hoje não vai ter treta, né, Cássio? É só um papo light, mas eu quero dizer, assim, que a minha vontade, eu quase que tive que convencer a Cássia para a gente continuar, não só para fiscalizar, não só para ver se o prefeito está fazendo, é obrigação dele fazer. E se ele não fizer, é obrigação dos vereadores irem lá e puxar a orelha. Então, já foi gente eleita para fazer, cada um seu papel. Se não fizer, tem promotoria, tem TSE, tem TCE, Tribunal de Contas do Estado, para estar ali em cima. Mijou fora do pinico, é pau na cabeça. Tem que ser assim. Da minha parte, que eu praticamente te convenci, porque eu acho que tu não queria, né? Da minha parte é para a gente levar conhecimento e não treta, fofoca, essas coisas aí, baixa, né? Mentira, fazer corte do que eu falo. Se gostou do que eu falo, se não gostou, me chama no WhatsApp, eu falo tudo, eu abro uma live com uma pessoa que não gostou e falo na cara. Comigo não tem essas aí, eu sou bem transparente nesse sentido. Eu falo, se não gostou, eu repito, porque eu não mudo de ideia. Aquilo que eu falo é o que eu tenho convicção. Eu falo porque eu acho que é assim. Se eu errar, peço desculpas e sigo o baile. Uma coisa que nós precisamos de esclarecer para a população é que eu não sou a mesma Cássia que buscava recurso, que fazia aquilo todo pela população. Porque o que era, até quando o Eduardo me disse, vamos fazer mais uma live e tal, eu disse, não, eu não vou fazer, a única coisa que eu quero, né, Eduardo? Eu disse, daqui 1 ano, perguntar para essas pessoas que pegaram dinheiro, que se venderam, que a gente sabe que alguns se venderam, o quanto que melhorou a vida deles. Mas faz 1 mês hoje que teve a eleição e muita gente está vindo pedir socorro. Você sabe, você acompanha a página, você recebe mensagens no Messenger, o pessoal pedindo ajuda, eu recebo muitas mensagens, no meu comércio as pessoas vêm, não tem isso, não tem remédio, não tem aquilo. A minha contribuição, a minha parte, eu já fiz. Agora a população precisa entender que elegeram outras pessoas. Como eu tive até mesmo um familiar que... Por que você não vai apoiar a Cássia? Mas o fulano, meu candidato, tem dinheiro. Então, agora é o momento de ir cobrar daquele que tem o dinheiro, se é que o dinheiro resolve. Porque isso é o que eu vinha falando nas lives, isso é o que eu levava à população. Não tem nada de discurso de ódio. O que eu levava é que a minha vontade era a mesma do povo. Que eles não ficassem na mão dos poderosos, de corruptos e até mesmo pedófilos, que decidiam o destino deles. Era isso que eu estava levando. Não há nada de discurso de ódio. Essa frase, aí nós sabemos de onde que vem, né, Eduardo? Para justificar a covardia, a omissão. Teve pessoas, assim, que eu tinha que era conservador, mas que me disse, Cássia, eu não vou apoiar ninguém, não vou pedir voto para ninguém. Alguns dias depois, a mesma pessoa me chamou, me coagindo para aceitar a proposta, para apoiar fulano. Então, como que mudam? Eu não gosto de negociador. Para mim, não me serve. Eu não quebrei princípios. Então, eu saio de cabeça erguida. Tem muita gente que vem e diz, coitada, meu Deus, o que o povo fez contigo? Até mesmo muitas pessoas de fora. Porém, eu continuo passando a mesma mensagem, inclusive para os meus filhos, de que, apesar de tudo, vale a pena ser honesto, vale a pena não quebrar princípios. Está muito feio algumas coisas aí. Aqui, sabe como é que tá, Eduardo? É como se saísse com uma plaquinha na testa, ó, vendido. Uhum. Aquele também se vendeu. Aquele não ia pedir voto para ninguém, estava puxando eleitor o dia da eleição. Aquele ganhou isso. Aquele no outro dia estava no banco depositando. Gente, que feio isso. E o pior, Cássio, o pior de tudo isso é que tu sabe quem são, né? Então, essas pessoas, numa cidade pequena, a minha decepção não foi quanto à votação.
né? A minha decepção foi essas pessoas que se diziam uma coisa e se revelaram outras. Porém, quem tem que viver com isso são elas. Elas Sim, vão ter que exatamente. conviver com os olhares, assim, já julgando o comportamento delas. Então, assim, na verdade, até tem umas coisas que são engraçadas, sabe? Porque eu fiquei sabendo até algumas coisas que tem dentro da casa de outros. Por exemplo, na casa de fulano tem um cofre que é pintado da cor tal. Puxa vida. Gente, o que é isso? Puxa vida, Deus deu saúde para nós, capacitou, deu sabedoria, instruiu. Várias vezes aqui eu citei versículos. O que aconteceu aqui foi cruel. Eu nunca vi em uma eleição acontecer o que aconteceu aqui, sabe? As pessoas serem coagidas, aquelas propostas, tem que ser muito firme. E eu louvo a Deus por esse tanto, não somente os meus eleitores. Teve alguns eleitores, até mesmo pessoas que não se elegeram, ou, né, que não se venderam, que ficaram firmes aí, diz, não, eu já dei a palavra, eu vou até o final. Por mais que vissem o din-din, que a gente sabe que está difícil para todo mundo, por isso que eu não julgo tanto, mas aqueles que batiam no peito, eu sou conservador, de conservador não tem nada, meu amigo. Não, não. Aí ficou bem feio, né? É, Mas vamos em frente. ô Cássio, e tem uma coisa, assim, que muita gente acha, né, que, é só uma mentirinha, só vou enganar um pouquinho, Cássio nunca vai saber, mas tem uma coisa que eu sempre digo, a pessoa que é honesta, que tem caráter, tem uma pessoa que ela nunca vai conseguir enganar, que é ela mesma. Então, essa, na cabeça dessas pessoas, e até quem não é honesto, até quem são um mau caráter, porque assim, se vendeu o voto, o que não vende mais? Né? Se vendeu o direito de eleger uma pessoa boa em troca de quanto, Cássio? Quantos dias dura um dinheiro que vende numa eleição? Uma semana? Compra o quê? Um ranchinho e olhe lá, um churrasquinho, como tinha muita gente pedindo em box aqui, me paga um churrasco, mas trabalha e compra teu churrasco. Depois os candidatos daí vão tomar espumante, e eles ficam aí no mercado tendo que olhar o preço para levar o miojo para casa. Sim, aí assim, o candidato toma espumante e o eleitor vendido toma pitu. Não faz sentido. Às vezes não sobra nem para limãozinho. Né? E assim, se for dinheiro que durasse 4 anos, ainda valeria a pena. Ainda justificaria. Valeu 4 anos. Mas o que? Dura uma semana. Aí bota assim, e é o que a gente falava, né? Se tu escolhe um cara ou um candidato que já começa a coisa errada, não tem como dar certo. E essa voz da consciência aí, ela fica martelando, 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 e ela não para. Tu pode dormir, tu pode acordar, e isso cria o que a gente chama de imprinting, sabe? O imprinting é aquilo que tu coloca na tua cabeça e toda vez que tu passa naquela situação, vem de novo, né? Aí cria aquele bypass neurológico que é, tu colocou aquele imprint que eu fiz esse erro. Toda vez que essa pessoa passar por ti, vai bater a consciência dela e ela vai lembrar, eu traí a Cássia. Toda vez, passou por ti, ela vai lembrar, eu traí a Cássia. Isso nunca mais se apaga. Isso que coloca na Eu espero que essa pessoa também lembre de uma frase. A Cássia não está lá porque eu não mereço alguém como ela me defendendo. Eu vendi o meu voto. Então, eu não mereço. Então, muitas vezes, parece que nós somos radicais. Como me veio em mente agora uma situação, tem um amigo de Brasília que é padre. Então, em um movimento que nós estávamos lá, pró-vida, ele comentou conosco que algumas mulheres, que ele tinha um grupo, né, de apoio para ajudar essas mulheres psicologicamente e tal, que haviam optado pelo aborto, elas ouviam o choro da criança. E aquilo era um remorso, uma coisa muito ruim, e elas tinham que viver com aquilo para a vida toda. Então, não é que nós somos radicais. Além de ser um pecado gravíssimo, o aborto, ser um crime,
ainda a gente sabe que machuca mais pessoas. As pessoas vão ter que viver com aquele remorso. Assim como a corrupção, tudo aquilo que nós somos contra. O conservador é contra, ele não vai aceitar hipótese alguma. Não vai aceitar a corrupção, a ideologia de gênero, liberação das drogas, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, o que agravou mais a situação aqui? Aqueles que se diziam conservadores. Porque a corja da corrupção, a população já conhecia. Mas a população não conhecia esse lado negro de muitos que se diziam conservadores. Entende? Então, é isso aí. Eu quero deixar minha gratidão. Eu não posso esquecer de deixar um convite para um churrasco patriótico, Eduardo, que não sei se está assistindo nós ou não, a minha amiga Ana Maria Manente de Capinzal, Videira, Santa Catarina. Em janeiro vai acontecer um churrasco patriótico. Se ela estiver assistindo, eu gostaria que ela colocasse a data ali, o convite para o pessoal, que é bem importante. Nós, conservadores, nós continuamos, né, Eduardo? Nós nunca nos baseamos em cargos, em esse tipo de coisa. Nós lutamos pela causa, lutamos pela liberdade. Ô, Cássio, tu sabe que, inclusive, uma pessoa veio falar para mim que não concordou com o meu material, com o meu trabalho, porque tinha muito ódio. Aí, se eu parei, assim, só um pouquinho. Aí eu fui ver, fui descer na página lá, mas deixa eu procurar esse tal de ódio aqui. O que é esse ódio que tanto falam, né? Não achei, porque o que eu achei lá foi rua que tu fez. Tu deve ter conseguido verba para é 15 de novembro, né? Tu deve ter conseguido aquela verba com muito ódio. Ali deve ter sido ódio. Para a Rua das Chácaras. Das chácaras, porque ali, ó, quando nós fomos fazer o vídeo na Rua das Chácaras, o que eu vi foi uma coisa bem diferente de ódio, Cássio. Eu vi as pessoas te adorando. Foi bem diferente. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre esse discurso de ódio, tá? Isso aí é da turma do Lula. Foi a turma do Lula que criou esse discurso de ódio junto com o gabinete do ódio, lembra? Lá em 2018. Sim. E aí, o ano passado, ou acho que foi nesse ano, nós descobrimos que quem tinha um gabinete do ódio, uma equipe toda para disseminar mentira, fake news e não sei mais o que é essas baboseiras que fala aí. Fake news, agora tá moderno falar, né? Não é mentira, mas é fake news. Não é verdade, mas é discurso de ódio, né? Os imbecis vão replicando essa coisa aí, e a gente tem que engolir, porque se tu retrucar, ai meu Deus, juntam uma manada para apontar o dedo, fazer corte e pipipi por baixo dos panos aí nos grupos. Eu vou dizer para ti, Cássio, eu odeio e muito. Eu sou um ser humano. E como ser humano que sou, eu sou passivo de sentir todos os tipos de sentimento que um ser humano tem. A não ser que eu fosse um psicopata, tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu não tiro as coisas da minha cabeça. Eu procuro com quem sabe mais do que eu. Ó, aqui tem o significado de psicopata. Se eu fosse livre de sentimentos, eu seria um psicopata. Como eu tenho sentimentos, eu sou um ser humano comum. Então, um dos sentimentos é o ódio. Eu, por exemplo, odeio corrupção. Eu odeio corruptor. Eu odeio pedófilo. Pedófilo, Cássio. Pedófilo, vou confessar para ti aqui. E tu sabe que vontade não mata. Nem arma eu tenho. Mas com pedófilo, a vontade que eu tenho é de dar bem no meio da testa. E é isso que essa galera merece. Porque quando tu tira a inocência de uma criança, quando tu dilacera os órgãos genitais de um inocente que nem está formado ainda, é isso que tu merece. E não é com amor, não é com perdão. Merece uma cova mais cedo. Porque uma pessoa que faz isso está fazendo hora extra no mundo. Um adulto consciente, inteligente que faz isso, tem desvio de caráter que não vai se curar. Aí não é doença. Não vai tomar remedinho, é desvio de caráter. Essa pessoa tem que estar trancafiada para o resto da vida. Ou no manicômio, ou numa prisão. Porque ela não pode andar entre os seres humanos. Um pedófilo,
que pratica atos contra uma menina de 12, de 10. Esse cara, ele não pode estar entre a sociedade, porque isso é um predador. E ele, todos os dias, onde ele estiver, ele está de olho numa nova vítima, numa nova caça. Então, esse tipo de ser humano que mais parece um bicho, tem que estar enjaulado. E isso me deixa, assim, revoltado, não só com ele, é com quem sabe e é conivente. Porque tem muita gente que passa a mão por cima. E assim, eu estou dando só um exemplo, que é a da pedofilia. Eu poderia dar corrupção. A corrupção mata pessoas. Porque quando um corrupto vagabundo desvia verba para sua loja, para o seu negócio, sabe? Aquele dinheiro que era para estar em outro lugar, ele falta na saúde, falta um remédio, falta num exame, e uma senhora, por exemplo, que não tem um exame de mama, ela desenvolve um câncer no seio. Só um exemplo. Isso acontece todos os dias no Brasil, por causa de vagabundos. Então, pedófilo, corrupto, sabe? São todos da mesma laia. Tudo gente que não vale um pingo. Entende? Então, isso eu tenho que sentir ódio. Se eu não sentir ódio desse tipo de gente, por favor. Assim, mas eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Em primeiro lugar, não me crucifiquem. Mas eu sou um cristão porque eu fui batizado. Eu não sou praticante. O que eu sou praticante é de honestidade, eu pratico todos os dias. Caráter, pratico todos os dias. Não falho um dia sem praticar meu caráter. Eu sou praticante de respeitar as pessoas até que respeitem, até que me desrespeitem. Porque comigo não tem essa coisa, eu tenho que perdoar, eu tenho que elevar negativo. Se isso a aí pessoa não serve, eu afasto. É conversa de falso cristão, de coach barato. Eduardo, se cair a internet, está chovendo bastante. Inclusive, eu vou pedir uma licença, vou só abrir a porta, porque o meu cachorro está derrubando a porta aqui, que ele está com medo da chuva, tá? Tranquilo, vai, filho. Então, pessoal, claro que esse papo aqui de corrupção, que a gente está falando, que vai ser provavelmente só nessa live. Depois a gente vai tocar com outros assuntos aí e esquecer o que aconteceu na eleição a prefeito, a vereadores, porque não é essa a ideia, né, Cássia? Ficar remoendo, ficar batendo na... Agora não, tem aí, são 9 vereadores aí, né? 11. São 9 vereadores, que cada um tem a sua responsabilidade, tem os seus eleitores, né? Pagos ou não, foram eleitos, eles vão ter que correr atrás. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é o seguinte: cada um tem a sua rede social. Se eles não atender, porque normalmente o cara é eleito, a primeira coisa que ele faz é tirar o pauzinho azul do WhatsApp, para te não saber se ele leu a tua mensagem ou não. A primeira coisa que aprende no cursinho lá de vereador é isso. Tira o teu pauzinho do WhatsApp para as pessoas não saberem se tu leu. Se ele não te responder, vai a público. Entra numa rede social dele. Aí, não dando certo isso, sabe o que vocês podem fazer? A cada 15 dias, aí eu achei um absurdo, 15 dias uma sessão, por favor, trabalhar a cada 15 dias, beleza. A cada 15 dias, inundem o bate-papo da Câmara de Vereadores, mas inundem, coloquem ali tudo que ele não está fazendo, denunciem o que tiver que denunciar, falam que a omissão, eles mudam de atitude. O vereador, ele tem medo de povo. Enquanto o povo ficar omisso, quietinho, que nem um cordeiro, eles deitam e rolam. O momento que vocês se organizarem como sociedade civil, inteligente, organizada, respeitadora, aí sim tem que ter respeito, tem que falar. Aqui, aí eu não sei se mas aqui chamar o outro de nobre está no regimento. Tem que chamar nobre vereador. Eu acho absurdo. Os caras estão desviando dinheiro, tem que chamar de nobre. Mas assim, entrem, provavelmente, né, cara, se a gente pode dar uma aula daqui uns dias, aí, na próxima, sei lá, escolher uma live, para a gente mostrar como funciona, onde entrar na transparência da prefeitura. Ali tem todos os dados, tem todos os empresários que receberam dinheiro, tem todas as licitações, tem tudo ali. Tem o valor de hora extra paga, tem tudo. É um parque de diversões para curioso.
Quem for fofoqueiro, curioso, sabe, dedos duros, dedo de seta, X9, entra lá que vai ser o parque de diversão. Eu não sou nada Inclusive, disso, hoje mas gosto. Viu? saiu uma outra reportagem da GAECO, mais um bom tanto de municípios, né? Eles pegaram com a Esse eu não questão de vi. corrupção, de licitações, aquela coisa toda que nós já comentamos em algumas lives. Sim. Eduardo, voltando só ao assunto ali da... Oi. Deixa eu só pontuar essa coisa da GAECO, que é bem importante. Em 2020, quando a atual prefeita, que era vice, que ficou no lugar do cara que foi afastado, sim, quando ela decidiu que ela faria parte da chapa, eu escrevi uma carta aberta para ela, porque ela é uma senhora de idade, aposentada, professora, né? Fala mansa, aquela tiazinha que tu tem certeza que nunca vai cometer nada de errado. Ela cometeu. Ela aceitou a trabalhar com um cara que hoje a gente sabe, é um corrupto, né? Só que naquele dia, naquela vez, eu escrevi uma carta aberta para ela e botei no Face, um dia antes da eleição. Como a senhora pode se aliar a pessoas desse tipo? Como é que pode fazer uma coisa dessas? A senhora, com um nome a zelar, com uma carreira construída dentro da educação, sabe assim, com a credibilidade na sociedade, como é que pode ser vice de um cara que, tudo bem, não foi condenado, mas teve investigação, teve grampo, tem aí, se entrar na internet, tem depoimento dele, tem a escuta telefônica de grampo, tem tudo aí. O cara estava na Operação Rodan, agora Operação Fandango, estava na Lava Jato, se envolveu aí, ficou devendo para travesti, sabe? Fez programa, não pagou, foi condenado a pagar 10 mil reais, deu calote nos travecos. Então, assim, é uma coisa que... Aí eu mandei para elas, como é que a senhora pode, né? Ela pensou até em me processar. Aí os advogados falaram assim, não, a senhora não pode processar. Ele é um cidadão e está falando a verdade. Não tem nada de mentira aí, não tem difamação. Ele só está questionando. A senhora é política. Beleza, passou. 3 anos depois, isso foi em 2020. Em 2023, eu acordei com aquela chuva. Eduardo, olha aqui, GAECO e promotoria estão invadindo tudo na prefeitura. E eu tinha marcado uma reunião que, da minha casa, o trajeto passaria na frente da prefeitura. E eu não passaria exatamente na frente, eu passaria um pouquinho abaixo. Mas quando eu cheguei assim perto, que eu enxerguei a prefeitura, aquele tumulto, e eu ouvi ela. Eu avistei ela lá de longe. Aqui tem o Chateau, e é uma rótula. Tá? É um castelo. E aí tem uma rótula bem na frente da prefeitura. E aí eu vi ela, assim, eu desviei o carro, passei bem devagarinho, baixei o vidro, parei no lado dela e falei, eu não avisei a senhora? É só questão de tempo, cara. Quando a gente sabe as coisas, quando a gente não precisa ter mais do que 3 neurônios para imaginar o que vai acontecer ali na frente. Tu acha, ou melhor, quem está assistindo, vocês acham que a Cassi não sabe o que vai acontecer em Maximiliano? Ela sabe. Só que assim, sem acontecer, não tem como provar, né? Claro que algumas coisas já aconteceram, né, Cassi? Mas está aí a prova. Mesmo acontecendo, mesmo pessoas sabendo, não quiseram colocar ela na Câmara. Então, assim, foi a dica que eu te dei. Cássio, lava as mãos. Tu já ajudou o que tinha que ajudar esse povo. Agora deixa eles seguir o caminho deles. Deixa eles andarem pelas pedras que tem que andar. Tá? São pessoas adultas, conscientes do que fizeram, do que não fizeram, certo? Não deixa que eles façam a trajetória deles. Vira para dentro do teu lar agora e olha para tua família. Sim, exatamente. E é impressionante, assim, que tem os urubus de plantão, como diz o deputado Vivo Nunes, né? Uhum. Eu coloquei o Black Friday da loja, que nós começamos todo mês de novembro, a gente faz alguns dias de Black Friday. Nossa, veio gente ali só me perguntar se eu estava vendendo a loja, se eu estava indo embora. Até teve uma ocasião que eu tive que dizer para a pessoa, olha, não estou com esse plano no momento, porque já fazem quase 30 anos que eu tenho a loja. Então, de tempo em tempo, eles veem a verdade, jogam, né? Verdade que você está vendendo a loja. Se eu colocar algum kitnet, alguma coisa para alugar, verdade que você está indo embora. Mas daí eu disse para a pessoa assim,
eu continuo recebendo as contas, tá? Então, eu já vou passar o recado que podem continuar pagando, que a loja está aberta, é só um Black Friday. Sim. Sábado já termina a promoção, chegam as novas coleções, e é assim que funciona. Então, cidade pequena tem tudo isso. E o pior é o seguinte, se chegar aí, tu deve perguntar, tá interessado em comprar? Tá não, foi o que eu me questionei, eu disse, puxa vida, a criatura já me deve, não está conseguindo me pagar, ela vem me perguntar se eu quero vender a loja. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, e ainda voltando, vai perdoar a dívida, né? Ainda eu não quero perder o gancho ali da pedofilia. Não sei se você viu, Eduardo, que a Damares colocou uma reportagem que foi aprovado já, né, que pedófilos não podem ocupar cargo. Ah, não vi isso aí, não vi. Estou nessa torcida aí que não ocupem cargo mesmo, porque a gente sabe a realidade, né? Muitas vezes estão lá, foto bonitinha, né? Festa, a esposa com o laque no cabelo e tal, e algumas meninas humildes sabem que o futuro já foi destruído por causa desses caras, elas têm medo de denunciarem, porque eles sempre estão no poder, então elas sentem medo da perseguição também. E eu estou torcendo muito que essa lei vingue, como dizia minha avó, que algumas coisas começam a mudar também nesse sentido. Mas, Cássia, isso aí é que nem carreira de dominó. Basta cair a primeira peça. Quando cair a primeira peça, cai o resto. E outra coisa, não é só para crime, tá? A primeira peça que for descoberta que vendeu votos, se tem um comprador, se tem um vendedor de voto, tem um comprador. Basta que um abra o bico para os outros entregarem tudo. Porque assim, essa galera aí não sabe como funciona, porque aí eu vejo como se fosse aqui há um tempo atrás a impunidade imperando. Tá? Não acontece nada, parece que não tem polícia, ninguém está nem aí, né? E às vezes, sei lá, não posso acusar, mas a gente sabe que o sistema não funciona como deveria, né? Às vezes quem tem que investigar não investiga, quem tem que prender não prende, quem tem que julgar não julga. Mas assim, ó, aqui também foi assim, tá? Basta uma ponta aparecer para o resto tudo cair. E quando a GAECO chega, Cassi, aqui eu não tinha visto ainda, mas assim, ó, eu saí de casa naquele dia, que eu moro perto de uma BR, né? A BR-153, que é famosa no Brasil inteiro, ela vai até a parte do... Ela passa no meio de Cachoeira. E quando eu estava saindo, que eu entrei na BR, porque eu moro mais abaixo dela, eu passo a BR, eu ultrapasso ela para ir para o centro. E quando eu passei, estava vindo duas viaturas da polícia da GAECO. Dois camburão, né? Duas caminhonetas. Sim, tá. Então é verdade que falaram, tem coisa. E aí começou a aparecer foto e matéria, e sabe, os jornais botando matéria assim em tempo real. E aí, daqui a pouco, saiu a lista. Assim, nossa senhora, olha aqui o cara que dizia que não tinha feito nada, tá aí na lista. Sabe, em princípio, pegaram aí 6 secretários, deu umas 9 pessoas. O relatório final agora, para apresentar a queixa, para tornar em réu, está em 27 pessoas. 27. Tu imagina? Imagina quantas pessoas foram acordadas às 6 horas da manhã, com a porta sendo estourada, sabe? Com voz de 27 de que estavam à frente. Aí já começa a vir os empresários. Claro. Né? E o cartel começa a ser desmembrado aí. Sim. E é assim que começa. E assim, ninguém está totalmente imune. Basta basta puxar a ponta do fio do novelo e o resto cai que nem um castelo de areia, entendeu? E quem acha que eu tenho poder aqui em Cachoeira, Cássio, derrubaram o poderoso José Otávio Germano. Esse cara foi deputado federal várias vezes, foi secretário de Estado, tá? Foi secretário de Segurança do Estado. Então esse cara tinha muito contato. Caiu. Empresários aqui, empresários fortes caíram. Não tem. Entende? Basta que um cidadão de bem denuncie e um cidadão de bem faça o seu trabalho para fiscalizar
e outro cidadão de bem faz seu trabalho para investigar, outro para punir, e assim funciona. Para julgar, e assim funciona. Entendeu? E basta que o cidadão de bem tenha a mesma vontade de fazer o certo, de mostrar a verdade, como esses poderosos têm de fazer o errado, né? Sim, Eles têm que e ter só que a é o mesma seguinte, ó. proporção. Só que é o seguinte, eu vou te dizer exatamente, e para quem está olhando, e para quem vai fazer o corte depois também, para quem vai cortar o meu vídeo aí, fazendo sabe essas fofoquinhas de tia de zap aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que foi exatamente o que aconteceu aqui. A coisa só muda quando criar um caos total. Sabe qual foi o caos total aqui? As mães grávidas, gestantes, não tinham atendimento com ginecologista no SUS. Sabe a consequência disso? No final de 2021, 20 crianças mortas, ou na barriga, ou um dia após o nascimento, por Meu não ter um Deus. pré-natal de fundamento. Isso é consequência. Quando os teus vizinhos, quando a galera de Maximiliano começar a sentir na pele as consequências, claro, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas uma coisa é certa, pau que nasce torto, não se endireita. Então, se tem coisas erradas e tu sabe que tem, a coisa só tende a piorar, porque quando a pessoa que tira um pouquinho do erário público, ela se acostuma, o pouquinho vai aumentando, e quando tu vê, foi o que aconteceu aqui. Aqui tinha uma... Eu ouvi isso de um dos réus agora. Aqui todo mundo sabe que 30% pelo menos se desviava. Tá? O 30% passou de 50% e muito. Quebraram o SUS, quebraram. Sabe o que é não ter aquele espéculo para fazer o preventivo de mulheres? Sabe o que é não ter fralda para idoso? A fralda que o idoso ganhou na justiça. Chegava lá, não tinha. Porque não tinha dinheiro, gastaram, roubaram o dinheiro. Semana retrasada, teve um vazamento na Câmara, onde a mulher ali do SUS falou com todas as palavras como era feito a retirada do SUS para botar no caixa único e como era feito, tal. Não deu nada, Cássio. Só que assim, estavam acumulando de novo. Uma hora a GAECO passa de novo, entende? É assim que tem que funcionar. Pressão, pressão e pressão. Pressão neles. Só que aí não adianta ser só tu, né? Tu não nasceu para parar raio de ninguém. As pessoas têm que se conscientizar. E pelo que eu estou imaginando, eu acho que tem mais gente indignada, mais pessoas daí me procuraram, elogiando e dizendo, pode contar comigo. E eu falei, eu vou contar. Na hora certa eu vou contar. A gente trabalhar, se for preciso, com inteligência, com grupo, né? Porque assim, não pense que quem está roubando, quem está fazendo errado, seja daí. Tem um comentário aqui, ó. Não sei se tu conhece, Vande Garcia, ele colocou, Machadinho é o dinheiro que manda também. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é a realidade. Entende? Então, assim, aquele poderoso que acha que tem dinheiro, que compra tudo, quando a justiça bota a mão em cima dele, Cássio, acabou. Quando o juiz assina uma canetada que ele vai ficar 10 anos preso, acabou o dinheiro. Ele vai gastar metade da fortuna com advogado, a outra metade a família vai torrar, entende? Quando ele sair de lá, e mesmo que cumpra um terço da pena, sai em 3 anos, às vezes quebrado, a população olhando, apontando o dedo, muita gente que ele negociava não vai querer negociar com ele, não, esse aí não, você estava roubando lá, vai me roubar também, entende? Sai destruído. Exatamente. Até ali quando você falou também, sou católico, não praticante, muitos cristãos tem sempre aquela de que, Cássia, no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Isso é frase de gente fraca. A gente sabe que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. A Bíblia mesmo diz. Mas Deus não se alegra de covardes, isso aí também tem. Então, eles tentam justificar a omissão, a covardia, com isso, não era o tempo. Na próxima, quantas outras pessoas estarão já com seus sonhos destruídos, com seu futuro comprometido? Então, não tem próxima.
nós vínhamos falando lá atrás. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Então, assim, eu estou fazendo um apelo à população que não venham me trazer mais. Ah, está faltando remédio. Liguei, não me atendeu. Eu ligo lá, não me atende. Né? Tá cheio de gente lá, mas ninguém me atende, ninguém resolve. Hein, Cobra os Cássio? vereadores. Até eu lembrei de uma coisa agora, que era um joguinho, até a gente tem aqui, joguei com o Lourenço, mas o Lourenço não tem muita paciência, que é um jogo que eu jogava quando eu era adolescente, que é o jogo da vida. Tu conhece? Uhum. De Sim. tabuleiro, que é aquele ande 2 casas, volte 2 casas. Quando for bater na tua, tu vai falar assim, ande 2 casas à direita e bata ali. É ali que vocês vão ter que bater a partir de hoje. Não é mais aqui. Aí, É para simples. justificar a omissão, justificar a falta de caráter, o mau caratismo, muitos Sim. vieram com isso, de discurso de ódio, de que ela tinha que levar mais os pontos fortes dela. Esse tipo de coisa. Teve gente, Eduardo, se você quiser acreditar, que mesmo eu não apoiando nenhum dos candidatos a prefeito, me disse, continua fazendo L. Só que essa mesma pessoa não sabe nem o que é conservadorismo, comunismo, não, nem o manifesto comunista, acho que nunca soube da gravidade que é para me falar uma besteira dessas. Essa mesma pessoa está aí na boca do povo, sendo chamada Ô, de Cássio, vendido. tu quer saber qual é a gravidade das pessoas não saberem de nada? Quantas pessoas com o nome Lenin existem? Né? Quantos? A partir de Exatamente. 2000, a partir de 2020, 22, daqui para frente, quantas pessoas vão nomear o seu filho com o nome de Luiz Inácio? Né? Por exemplo, claro que não tem nada a ver, mas assim, ó, teve algum outro Hitler depois do que aconteceu lá na década de 40 do século passado? Não faz Eu sentido. lembro, não. Então, só para colocar um nome desse aí, só sendo um total imbecil alienado. E às vezes a gente vê isso aí. Ele é um comunista? Sim, rapaz. O Lula é um comunista. A Gleisi Hoffmann é um comunista. Cara, vocês não sabem nem o que é comunismo. Tá? Às vezes, pega uma feministinha aí do cabelo azul, ela é comunista. No máximo que ela é uma imbecil que aprendeu, Ela engoliu não essa... sabe nem o que ela quer ser. Nem sabe, nem Porque sabe. um dia quer Entende? ser mulher, outro dia quer ser homem, outro dia quer ser um bichinho. Tá? E Exatamente, por um ver quartista. tudo isso, por ver o mundo andando a passos largos para se perder, é que muitas vezes quando eu estava em Brasília, na pandemia, tudo, até mesmo às vezes com o rosto no chão, pedindo a Deus, clamando pela pátria, eu pensava quanto vale a vida, quanto vale salvar uma criança dessa doutrinação, dessa desgraça do comunismo. Por isso que eu Exato. sempre lutei. Mas não, isso é... Eles pensam que é a bandeirinha, né? Hoje eu coloquei a camiseta verde e amarelo, daí eu sou da direita. Se vierem me Exatamente. oferecer um terreno, eu já mudo meu voto. Se eu me oferecer um terreno e mais um pouco de dinheiro, eu já puxo eleitor. Se me oferecer alguma coisa mais, um cargo, aí eu já faço campanha aberta e me posiciono até contra quem eu sei que realmente é de direita, quem realmente é conservador, eu começo a chamar de esquerdista. E aí eu vou te dizer uma coisa, sabe qual é uma das máximas do comunismo? Acuse-os do que você faz. Chame-os do Exatamente. que você é. E essa galera não sabe disso, né? Então ela vai te dizer assim, eles vão te dizer assim, tu é esquerdista, tu é petista, porque tu não declarou apoio. Como assim? Como assim? E aí tu que Aí o candidato declarou dele está apoio. sempre assim, ó, igual o José Dirceu. E aí, para quem não sabe, essa marca, sim, é o símbolo da resistência comunista, tá? É da resistência da revolução. Então, quando tu faz isso aqui, significa que tu está fazendo um símbolo. Isso aqui é um simbolismo da esquerda, do próprio comunismo. A pessoa faz e não sabe, sabe? Então, assim, pelo menos, Às vezes uma a coisa, pessoa sabe, estuda. mas
mas ela tem tanta certeza de que o eleitorado é ignorante que ela faz e os que se dizem de direita aplaudem. E é para isso que serve as nossas lives, é para isso que eu acho que vai servir, para abrir os olhos. Se as pessoas conhecerem, começarem, aprenderem a reconhecer os termos, a reconhecer as atitudes, vai mudando aos poucos, né? Por exemplo, toda vez, aqui agora tem 11 pessoas nos assistindo, com certeza vai quadriplicar até amanhã, tá? Aquelas pessoas Sim. que não querem ser identificadas às vezes e vão olhar no outro Isso. dia. Mas essas pessoas aí, se elas começarem a identificar, a aprender os termos, elas vão pegar aquilo que as pessoas estão falando no ar. Opa, isso aqui é aquilo mesmo que a Casa falou. Vou dar um exemplo disso. Tentaram fazer comigo a tal do espiral do silêncio. Que é vir um aqui, vir outro ali, falar dele. Sim, comigo não cola, porque eu sei que vocês estão fazendo isso. Então, espiral do silêncio é um termo que ninguém fala. Eu vou fazer espiral do silêncio contigo. Mas o que é espiral do silêncio na prática? É 3 pessoas entrarem, por exemplo, no Facebook, num comentário de um só, e massacrar, largar uma mensagem atrás da outra. Entende? Sabe como é que eu faço isso, Cássio? A primeira coisa, quando uma pessoa ou mais vem me confrontar no Facebook, em mensagens, eu nem leio o que ela está falando. Eu pulo, eu pratico o que eu estou aprendendo agora, que se chama o estoicismo. Respira, pensa, oxigena o teu cérebro, raciocina e vê qual é a melhor forma de resolver isso aqui. Eu entro no Facebook do cidadão, eu vou começar a paginar para ver se não tem uma coisa que ele está me acusando. E normalmente tem. Eu printo e colo. Não precisa mais nada, eu não preciso falar uma palavra. A pessoa, ó, sai na hora. Aí, assim, tá te chamando de petista porque tu não apoiou, né? Aquele que supostamente era contra o petismo, mas aquele que supostamente era contra o petismo tinha um vídeo com uma petista apoiando. Pô, então bagunçou. Exatamente. Todo mundo. O que aconteceu? Botaram todo mundo num pacote, Maximiliano, chacoalharam tudo e soltaram de novo. Né? Agora ninguém mais se entende. Sabe que eu contei uma história pro Lourenço, até hoje ele dá risada. O Lourenço veio me perguntar, seu pai, por que um cachorro cheira a bunda do outro? Não saber por quê. Mas eu me lembrei que tinha uma piada do baile. Os cachorros foram tudo no baile. E para entrar tinha que deixar a bunda na porta. E aí o baile pegou fogo. Todo mundo esqueceram. E aí pegaram a primeira que acharam na frente e hoje eles cheiram para saber se é a sua. E me parece que é mais ou menos as pessoas exatamente assim. Exatamente. A mesma petista que eles queriam tanto tirar, eles dependeram do discurso dela. Exato. E fazer campanha. Gente, pelo amor de Deus. E daí quem fez o Hélio fui eu, né? Assim, ó, eu acho que tu fez a melhor coisa. Tu olhou de fora, uma pessoa, tu sabe, tu tem a visão da coisa, olhou de fora, assim, ó, o que tá acontecendo? Tu sabe aqueles memes que o cara tá assim parado, ele corta para ele tem um fazendo uma academia, sei lá, e ele faz umas caras assim. Era tu, fazendo, que isso? O cara tá me chamando de petista, mas tá apoiando lá uma petista. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Só que assim, ó, eu não tenho muita paciência para esse tipo de imbecilidade, sabe? Não tenho muita paciência, porque assim, são anos, são centenas de reais investidos em livros, em leitura, em estudo, em conversa, em debate, sabe? Em vídeos, em filmes. Às vezes um filme ensina muito para chegar assim, um cara que não sabe nada. É que nem o Olavo de Carvalho dizia. Vamos ver se eu vou lembrar a frase dele. O Brasil é o único país do mundo onde a ignorância é fonte de intelectualidade, né? Porque o cidadão, ele olha para ti e diz, teu microfone está baixo, bom. Aí, agora voltou, som. Tá. Ele diz assim, eu nunca ouvi falar disso, então não existe, né? A refutação pro que a gente fala, eu nunca ouvi falar, então tu tá mentindo.
mas é que ele não sabe o que tu está falando. Isso aí é o símbolo da ignorância. Eu vejo muito aí, eu vejo muito aqui, né? As pessoas jogar. Tu sabe que eu brinquei com a Angélica uma vez, há muitos anos atrás, que eu brinquei que a desgraça do Brasil foi quando começaram a parcelar celular em 18 vezes. Aí todo mundo participou do debate. Entende? Sim. É uma piada, mas é a realidade. Tu quer ver outra coisa? Que assim, pode parecer, nossa, ele tem ódio, ele não gosta da classe baixa, do pobre. Senhor, eu sou pobre, eu não sou rico, nem classe média eu sou. Eu sou um trabalhador que paga, sustenta, ajuda a sustentar minha família, paga minhas contas, a pau e corda. Só que, Cassi, tu acha que faculdade, que ensino superior é para todos? Não é. Ensino superior é para classe superior intelectual. O que fizeram com o ensino superior do Brasil? Para te entrar numa faculdade, tu tinha que fazer um vestibular muito difícil. Hoje, para te entrar numa faculdade online, simplesmente faz uma redação. E nem precisa estar certo. Não, vai assim mesmo. Nem precisa ser a pessoa mesmo que fez. É, porque aqui, ó, o que vale é o dinheiro. Então, estão descarregando uma massa de ignorantes em ensino superior e está descarregando uma massa de incompetentes no mercado de trabalho. Pessoas, engenheiros que não sabem fazer matemática, professores que não sabem plural, tá? Então, a coisa está mudando. Então, o que era o ensino superior está deixando de existir. Não tem mais ensino superior. Superior a quê? Ao ensino médio, mas está no mesmo nível, né? Hoje eu consigo falar, eu tenho nível técnico, sou formado técnico em contabilidade. Tem pessoas de nível superior aí que, por favor, sabe? Tu vê que não tem condição. Pessoas fazendo um monte de cagada aí. Aqui era moda, todo mundo queria ser dentista. O que teve de banguela aí encagada com essas dentistas de Araque aí, tu não faz ideia, entende? É a modinha. Isso é ensino superior? Da onde que isso é ensino superior? Eu vou botar o pobre na universidade. Mas tu vai botar o pobre, tu vai botar o inteligente, porque na universidade tem que ir o inteligente. Ele pode ser pobre, pode ser rico, porque existe rico burro e pobre inteligente. Isso não quer dizer nada. Pode dar um voucher para ele, mas vai, pelo menos faz um teste, faz um vestibular decente para ver se ele está capacitado para ter nível superior. Aí os próprios políticos que quebram a educação dizem: mas o pobre estuda em ensino de baixa qualidade e o rico estuda em escola particular. Mas de quem é a culpa? É da escola particular? A culpa é do próprio político que não dá uma educação de qualidade. Há uns dias atrás, a gente foi na escola do Lourenço conversar sobre ele, tinha uns problemas lá para resolver, e a professora dele me falou: o problema de tudo isso foi esse tal de Paulo Freire que botaram na educação. A professora dele. A Angélica me cutucou por baixo e eu pensei, é das nossas. A coordenadora que estava lá não gostou muito. Aqui eu já vi diretora publicar de tempo em tempo frases do Paulo Freire. Pois é. Uma desgraça. Uma desgraça que inclusive, Eduardo, tem pessoas que se irem reto na mesma rua para trabalhar, tranquilo, chega no trabalho, mas estão ganhando difícil acesso. Pois é. Então, tem algumas coisas assim que não são fofoquinhas, mas o povo tem que acompanhar. Só que agora eles têm 9 vereadores para cuidar disso tudo, né? Sim. E, assim, aproveitando o gancho que você falou sobre que eles dizem o pobre isso, o pobre aquilo, tem que vestir em assistencialismo, como se eles se preocupassem, porque aquela fatia que eles entregam de assistencialismo, de cesta básica e tal, coisa aí, serviço assistencial, não se compara aos trilhões que eles desviam. Então, não justifica. Agora, o que nós estamos fazendo, o nosso trabalho, Eduardo, é muito importante, muitas pessoas têm vindo agradecer. Eles perguntam muito sobre você, me dizem que em algumas
reuniões, alguns eventos, o assunto são as nossas lives. Algumas pessoas já comentaram que agora estou vendo que a Cassi tinha razão, que nem aquela, ele sempre teve razão, né? Que é verdade. E nós vamos orientar as pessoas que entrem no portal, que questionem, né? Tem algumas coisas que nós já vimos, mas não é um momento oportuno para a gente comentar também aqui, mas nos chamou a atenção também algumas coisas. O pessoal tem coisas. que entender que aquele dinheiro não é do político, aquele dinheiro é deles, é de vocês, é nosso, né? Então, quando ele gasta, quando o político se gaba de estar fazendo alguma coisa, assim, cara, vai te enxergar, porque na campanha tu era uma coisa, a pessoa se elege é outra, e isso eu estou falando no geral, a maioria dos políticos são assim, mudam da água para o vinho, e aí já tem uma soberba, já acha que pode, acha que, hoje eu sou autoridade. Autoridade do quê, cara pálido? Autoridade do quê? Quem te deu essa autoridade aí? Sabe? Te elegeram para um cargo de funcionário público é empregado do povo. É um cargo do povo. Então, assim, ó, essa galera só deita e rola porque o povo não sabe fazer. O povo não sabe fazer. Tu te lembra? Eu acho que foi na Ucrânia isso. Há muitos anos atrás, se eu não me engano, foi na década de 90 ou início dos anos 2000. Pegaram a galera fazendo corrupção na Ucrânia. Acho que foi na Ucrânia, posso confirmar. Eu não lembro. O povo foi para frente da prefeitura, ou para frente do Congresso, não me lembro o que era. Cada um que saía, eles pegavam no braço, viravam e enfiavam dentro de uma lata de lixo. Ali é o povo fazendo. E o quê? Isso é discurso de ódio? Discurso de ódio é roubar. Discurso de ódio é corromper, é comprar voto. Comprar voto é discurso de ódio. Vender voto, discurso de ódio. Porque tu odeia a coisa pública. Tu odeia a coisa certa. Isso é discurso de ódio. Né? Agora tu falar... E, Cássio, eu fui procurar lá. Eu juro que eu fui procurar. Aí, paginei para baixo. Cássio traz a obra tal. Mais um pouco, Cássio abre a empresa tal. Mais um pouco, Cássio calça a rua. Cássio... Mas cadê o ódio? Porque é sinceridade. Então, de repente, se eu falar assim, eu amo Jesus, eu amo todo mundo, eu amo meus coleguinhas, eu sou assim. Aí quando sai da frente das pessoas, tira a máscara, ufa, agora eu posso ser quem eu sou. Sabe? Eu não sou assim. O que eu sou aqui é o que eu sou aí, é o que eu sou na frente de todo mundo. Entende? E isso... ser autêntico virou crime, virou ódio. Infelizmente, sabe, Eduardo, aqui a gente ouviu alguns áudios de pessoas diminuindo outros em grupos, tinha print meu também de uma coitada aí, que nem para fazer macumba ela não presta, colocou, eu só mandei para ela, você nunca vai me ver fazendo isso, porque cada um cuida da sua imagem. Mandei isso para ela, porque a coitada nem sei se entendeu o que eu disse também. Sim. Mas rindo do quê? Com a vida desgraçada, gente. Então, essas coisas, muitos assim, que se diziam também conservadores, foguete em cima da casa de pessoas idosas, de crianças autistas. As pessoas me falavam, choravam. Cadê a educação? Isso aí é o amor que eles pregam? Daí, discurso do ódio é o nosso, que leva à verdade. Ô, Cássio, né? Agora eu vou te dizer uma coisa. Maximiliano tem dinheiro, hein? Mas tem dinheiro. Porque, assim, é na casa de 1 milhão para um CNPJ só. Aqui tu não vê isso aí. Não vê. 200 e poucos mil para quem não ganhou licitação. Não vê. Isso aqui não vê. Aqui eu vou te dizer, aqui a galera foi em peso para a Câmara de Vereadores, porque durante 4 anos um jornal ganhou 500 mil, tá? Em Diário Oficial Eletrônico. 4 anos. Em 4 anos. E pressionaram a Câmara para aprovar o projeto do Diário Oficial Eletrônico. Agora a Prefeitura está fazendo o quê? Está pagando publicidade. A pressão começou a pegar de novo. Não tem. Entende? O povo já acordou aqui.
O povo sabe que o primeiro campo de batalha é a internet. É a Face, é direto, e assim. E não é xingamento, não é... Às vezes começa no deboche. Às vezes começa na piada. Entrou um cidadão novo na Câmara de Vereadores, e assim, sabe, eu gosto de dar apelidinho, né? Aí aquele cara, eu assistindo a sessão e assistindo. Quem é esse que eu já vi esse cara antes? Aí eu parei assim, aí ele fez uma cara e olhou bem para a câmera. Tá aí, é o senhor Batata do Toy Story. Depois eu vou te mandar. É igual. Mas ele tinha orelha e caiu a orelha. Eu fiquei imaginando a orelha caindo. Tá aí o senhor Batata. E às vezes um apelido atinge mais do que um xingamento. E apelido não é crime, né? Não é crime chamar de, sei lá, nem vou falar, porque as pessoas se ofendem. Sim. As pessoas se ofendem demais. Cássia, vamos passar para a segunda pauta, que é a eleição americana. Você chegou a assistir toda? Eu assisti até uma parte, e aí eu acabei dormindo, né? Mas quando acordei, a primeira coisa que me veio em mente foi olhar, e aí eu vi que o povo já estava comemorando, até porque acendeu uma esperança, né, Eduardo? Sim. Porque o Trump é um exemplo. Então, eu acredito que aí já abrem novos caminhos para que o conservadorismo consiga mesmo ter uma caminhada mais justa. Sim. Hein, Cássia? E antes da gente continuar, no caso, nesse assunto, vamos falar para o pessoal não sair da live. Porque assim, eles vão falar lá dos Estados Unidos, não tem nada a ver comigo. Tem sim. Tem e muito. E muito. Por quê? O dólar já disparou. Já passou dos R$6 hoje. E isso influencia e muito. Gás de cozinha, gasolina, ferro. Exatamente. Tá? Influencia e muito no que a gente come. Por quê? Porque se a gasolina, o diesel aumenta, o transporte para batata aumenta também. Né? Tudo aumenta, tudo é em torno do dólar. O dólar Sim. hoje é a moeda mais forte do mundo. Por mais que a criptomoeda tenha batido a 439 mil uma unidade de Bitcoin, o dólar ainda é a moeda mais estável, mais confiável, né? E o dólar subindo é muito bom para o americano. O americano pode comprar o que quiser no mundo. Mas para nós, imagina, tu imagina eu ter um real e ter que comprar dólar. Vou comprar 20 centavos de dólar. Eu tenho que ter mais até, dá menos até. Hoje é 5 e tá, agora fechou 5,70 e poucos. Eu hoje, para te ter uma ideia, Cássia, eu peguei da minha conta, que não tinha muito, mas peguei 50 pila, que eu tenho no Mercado Livre, Mercado Pago. Até vou dar uma dica para as pessoas aqui. Abram contas no Mercado Pago. Tá? O Mercado Pago é um excelente banco digital, ele tem várias opções, ele tem criptomoeda já direta, vocês podem fazer uma poupança de vocês e jogar ali, querem comprar dólar, é na hora, sabe? Não tem muita frescura. Querem comprar mais criptomoedas, cada vez está colocando mais. É uma opção boa. Por quê? Eu peguei R$50 da minha conta em real e comprei R$50 em dólar. Deu $8 e pouco, $9. Para que isso? Eu estou imaginando, eu já sei que o dólar vai explodir. Lembra quando o Lula entrou, um pouquinho depois, eles estavam se... o dólar está 4,80, está 4,90. Assim, Hoje eu botei um print na minha rede social, dizendo, assim, com perdão da palavra, né? Dizendo assim, eu deixo de ser patriota se eu comprar uns dólares e contar que o Brasil se... Por quê? Porque o dólar aumenta e se eu tiver dólar, eu ganho junto, entende? Muito especulador de mercado faz isso, compra dólar e torce que o Brasil se ferre, porque aí o dólar aumenta perante o real. E o que é aumentar o dólar, cara? Se as pessoas não entendem isso, que o dólar aumenta porque cresce, que nem pão, não é. O investidor internacional, chinês, paraguaio, seja ele qual for, ele bota o dinheiro dele aqui no Brasil. Ele compra uma empresa, ele investe numa sociedade,
ele compra terra, ele bota o dinheiro dele aqui dentro, tá? Ele bota o capital de giro dele aqui dentro. Quanto mais dinheiro entrar aqui, mais dólar transita aqui dentro, mais fortalece a nossa moeda, mais dinheiro tem no Brasil. Então, o dólar vai baixando e o real vai subindo. Quando o Brasil se torna essa instabilidade jurídica, principalmente, e política que tem hoje, que ninguém sabe mais o que é Congresso, o que é Judiciário e o que é Executivo, os investidores de fora tiram o dinheiro. Opa, vou perder dinheiro naquele país lá, vou tirar antes que desvalorize. E aí o dólar diminui. O real diminui perante o dólar. Foi o que aconteceu hoje. Na madrugada, Trump ganhou, de manhã já passou de 5,70 para 6,20. Um tapa, sabe? E as pessoas mexendo no dinheiro, tirando dinheiro numa poupança e botando no outra, tirando de uma corretora e botando no outra. É assim que funciona esse trâmite aí do dólar. E as pessoas acham que não interfere sim. Uma das coisas que eu acredito que eu tenho certeza que ele vai fazer também é cortar as emendas para questão de ideologia, de esses projetos de liberação de drogas, essas coisas todas que a gente já comentou. Então, até porque ele está com a maioria, pelo que eu vi, também, né? E, então, ele tem tudo para trabalhar bem. Vamos ver o que vai respingar, como a gente diz, como que vai refletir nas eleições de 2026 agora. Eu vou dar minha opinião, tá? O Trump, como tu falou, ele se elegeu com um recorde de votação, porque foi 277 a 234, se não me engano. E para as pessoas que não entendem como é que funciona a eleição nos Estados Unidos, não é pela contagem de votos individuais. Por exemplo, assim, tem os estados, e cada estado tem um número X de pontos, que eles chamam. E as pessoas votam, tá? E quem chega na maioria naquele estado ganha determinado ponto. Por exemplo, o que determinou a vitória do Trump foi a Pensilvânia, o estado da Pensilvânia, que tem 19 pontos. Então, quando estava ali 230 a 210, e bateu a Pensilvânia, ali acabou. Aí o Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, que eu estava vendo pela live deles, já começaram a comemorar, mesmo que ainda não tinha encerrado. Só que não tinha, já estava dando 97% de vitória. Hoje eu acordei, ainda não deu. No que eu estava acompanhando no Google, ainda não tinha dado Trump presidente. Só que todo mundo noticiando, é presidente. Porque as casas de apostas deram Trump, a CNN, a Fox, New York Times, todo mundo dando a vitória como certa, entende? Então já não tinha mais o que fazer, não tinha mais uma virada. O medo ontem da virada, até o Alan dos Santos estava meio receoso, é que os votos de correio tivessem aquela coisa estranha que aconteceu em 2020, que eles fizessem a diferença. Mas aí eles começaram a fazer a matemática. Não, aqui na Pensilvânia os votos pelo correio são só 7%. Já bateu 90 e poucos, não tem como, sabe? Não tem como mudar. Então, ali, naquela votação onde deu o Trump, a esperança, o que é? Nunca teve uma votação tão expressiva assim, tão esmagadora dessa forma, humilhante, já tem gente dizendo que foi humilhante. A esquerda enfraqueceu porque ela se dividiu. O Joe Biden foi um político, assim, não tem nem o que falar, era um fantasma. E a Kamala Harris era considerada a Dilma americana, sabe? Falando bobagem, inconsequência, inconsistência, incongruência, não sabia o que falar, não tinha... Ela falava discursos e debates com teleprompter, tá? Então ela não tinha certeza do que estava falando. Você viu aquela ligação de vídeo que ela tinha no ouvido? Sim. O pastor estava em vídeo e ela... não faz sentido. E assim, o próprio Partido Democrata, que é a esquerda deles, eles estavam rachados. Sim. Alguns não queriam mais ele, outros não queriam mais ela. No debate entre Trump e Biden ficou nítido.
que ele, assim, até, coitado, tá precisando de ajuda clínica, né, ajuda médica. E então, o que vai acontecer? Como a vitória foi esmagadora e o Trump conseguiu no Senado maioria, nos congressistas maioria no Congresso e nos governadores. Ele tem maioria em tudo. Então agora ele consegue. Lá não é petismo, né? Mas lá é a agenda woke, que eles chamam, que é o esquerdismo lá. Ele vai destruir isso aí tudo, cara. Pode ter certeza. Vai aniquilar. Porque ele sabe o que ele errou em 2020 até 2020. 16 até 2020. Ele sabe o que ele errou. Ele sabe que ele deu muita atenção para coisas que não precisava. Que foi o que o Bolsonaro fez aqui. Onde a gente sabe onde o Bolsonaro errou. Ele foi frouxo onde ele não poderia ser, sabe? Por exemplo, assim, como é que começou a questão dele? Com Ramagem. Eu sou o presidente da República e eu tenho a caneta para colocar o diretor-geral da Polícia Federal. Então vai ser o Ramagem. Ele deixou o judiciário interferir, né? Então ali já começou o primeiro erro. Segundo erro, pandemia. Ele deixou interferir. Ele era um braço de um dos três poderes. Ele era para ter falado assim, não, aqui não. Que é o que o Marcel Van Hatten está fazendo hoje, tu viu? Eu vi esse vídeo ontem. Ele foi intimado a depor na Polícia Federal uma data específica, e falando negativo. Eu vou cumprir as minhas prerrogativas porque eu escolho a minha data e eu não vou depor porque eu acho que isso é anticonstitucional. Eu vou seguir a Constituição. O que se chama isso? Desobediência civil. Sabe qual é a outra forma de desobediência civil? Sabe como é que se quebra Maximiliano? Na desobediência civil? Não pagando IPTU. Fica 1 ano, 2 sem pagar IPTU para te ver o que acontece com a prefeitura de Maximiliano. Ela quebra. Então, quando a população entender que a gente tem poder, a coisa muda. Tu imagina um prefeito tendo um movimento de início de ano, onde a população decide se rebelar, fazer uma manifestação pacífica, que nem o Gene Sharp ensinava, que é simplesmente fazer uma ação cruzando os braços. Não vou pagar IPTU. O ano que vem eu pago com juros. Esse ano eu não vou pagar. Eu vou criar um caos dentro da prefeitura. Está instalado um problema para o prefeito. Entendeu? Então, quando o prefeito, e não só aí, qualquer prefeito do mundo, do Brasil, né? Não sei como é que funcionam os impostos nos outros países, mas qualquer prefeito do Brasil que tiver uma população que não pagar o IPTU, ele tem um problema gigantesco para resolver. Porque entra milhões, né? Imagina aí milhares de casas sem pagar IPTU. É um problema para ele, quebra o caixa dele. Como é que aí o segundo passo? Vem aumentando, né? Sempre, progressivamente, tá? Sim, o segundo passo, não entra dinheiro do IPTU, ele tem um segundo passo. Ele não paga salário. Não pagando salário, ele vai ter um problema com funcionalismo. Aí ele tem população e funcionalismo contra ele. Tá o caos completo. Entende? Já não tem aliado mais em lugar nenhum. Os secretários vão começar a roer a corda, e é assim que funciona. O dia que a população entender, Cássio, como se organizar para derrubar sistemas, a coisa muda. E é bem simples de fazer. Cruza os braços. Cruza os braços. Não faz nada. Se quando tu não tem o que fazer, já está feito. Não faz nada. Não paga imposto. Entende? Vai lá, paga depois, paga aí no outro ano, paga o juro, sei lá. Paga, assuma o juro. É bem preocupante. Quando a gente vê que o número de demissões é maior, que a população diminui, e ao invés de diminuir secretaria se aumenta, é preocupante. Exato. Até hoje eu estava assistindo a live do Bolsonaro, e ele falou que no governo dele eram 23 ministérios, agora tem 39. Quem está pagando essa conta? Nós, né? Nós estamos. Então, mas assim, eu acredito aí que o movimento pela liberdade vai ter mais fôlego agora, vai aumentar, né? Porque o Trump, ele é inimigo do sistema, isso a gente sabe. Ele vai dar contra muita coisa. E isso vai encorajar. Eu estou otimista.
Vamos Aí, ver o que vai Cássio, acontecer. e uma coisa muito importante da gente falar e lembrar é o seguinte: tu lembra que quando o Biden entrou, tinha muito jornalistics falando que agora a paz vai reinar, tiraram o autoritário do poder, né? Logo depois, o que aconteceu? Guerra da Rússia contra a Ucrânia, Rússia invadindo a Ucrânia. Depois disso, veio a guerra, depois disso veio a retirada de tropas do Afeganistão, onde deixaram milhões ou bilhões em armamento bélico para eles, para os terroristas, né? Sem contar que a quantidade de gente do Afeganistão que morreu apenas por ser tradutor, por dar hospedagem a militares, por vender produtos, ali, por ter um tipo de contato com os militares americanos, essa galera morreu. Tu lembra do dia da retirada das tropas, que o avião, aquele, eu não sei se era bombardeio, é um avião grande da Força Aérea Americana, que ele estava saindo para decolar, que tinha gente pendurada nas asas, pedindo para que levassem junto, porque eles sabiam que se ficassem iam morrer na mão dos terroristas. Então, o Trump voltando, o que significa? Paz. O Trump voltando, eu tenho certeza que, em primeiro lugar, acaba a guerra da Rússia com a Ucrânia, porque eu acho que ele vai botar um fim ali, de fato. Segundo, ele vai proteger Israel, porque tem muita gente que não sabe, tem muito cristãozinho aí de Araque que não sabe, que Israel é um mar cristão, é um lago cristão no meio de um mar islâmico, né? E essa galera, ali sim é o ódio. Eles querem dizimar Israel. E se não fosse aquele o Iron Dome, o domo de ferro, Israel já tinha sido varrido do mapa. Tu vê quantos mísseis por ano são lançados para dentro de Israel, que aquele sistema tem que abater, né? Isso é amor? E muita gente que nos chama de odiosos defendem Hamas, Hezbollah, defendem o ataque agora que o Irã fez contra Israel, sem saber o que significa Israel para o mundo, né? Aí assim, Israel ataca a faixa de Gaza, mas a faixa de Gaza ela é um pedacinho de terra dominado pelo Hamas. E sabe o que o Hamas faz, Cássio? Quando Israel avisa, porque assim, o Netanyahu, ele é não vou dizer que ele é Deus, tá? Que ele é um santo, nada. Mas ele determina que as tropas de Israel, antes de invadir, eles avisem: nós vamos invadir. Então, tirem os inocentes. O que o Hamas faz? Bota os inocentes na linha de frente. Entende? Então, tem uma galera petista, tem uma galera de esquerda, uma galera que não sabe nem o que está fazendo no mundo, que defende a ideia que Israel está atacando, que Israel é genocida. Mas Israel está se defendendo. Israel derrubou 3 líderes do terrorismo, sem fazer um alarde, porque a tropa de Israel, o exército de Israel, é o mais preparado do mundo. Ele age silenciosamente e ele cumpre a missão. Entende? Se ele botar um alvo em alguém, esse alguém vai cair. Mas quem é que eles derrubam? Quem é que eles procuram derrubar? É só gente que não presta. É que tem que cair mesmo. Então eu acho que o Trump entrando agora no cenário, ele vai conseguir a paz porque ele vai colocar na frente do governo dele uma placa: estamos com Israel e estamos com a Ucrânia. Agora sim vai ter Tu sabe aquela imagem? Aparece muito imagem de autoajuda no Facebook, que é um leãozinho pequeno e um leão grande caminhando atrás dele. O Trump é o leão grande, agora que vai estar atrás dessas nações aí. Pode falar sobre o que tu entende dessa parte do conflito. Você falando, eu estava lembrando, sabe o que, da história daquela passagem de Josué, das muralhas. Então, o povo, a importância do povo entender e obedecer, né? Eles tiveram que fazer tudo de acordo conforme Josué passou para eles, e quando as muralhas caíram,
Eles mataram aquele povo lá, porque aquele povo era desgraça. Sim. Então, aí, porque Israel, se fossem cristão, não atacavam, não matavam. Mas é bíblico. O Davi foi o homem com o coração segundo o coração de Deus. E o que o povo cantava para ele? Enquanto Saul matava 1.000, Davi matava 10.000, porque ele não tinha medo. Ele obedecia a Deus, mas ele fazia o que precisava ser feito para Sim. defender o povo dele, né? Então, enquanto você estava falando, eu estava lembrando dessa história de Josué, estava associando, sabe? Mas eu acredito aí, Eduardo, nós já vamos para 1h30, Uhum. nem pensei que ia. O tempo voa, Ia né? Vai fluir. correndo. Cássio, eu vou só terminar com uma ligação agora. Eu já falei de Estados Unidos com o Oriente Médio e com a Ucrânia. E o Brasil? O que vai acontecer agora? O que a gente pode esperar para o Brasil? Duas coisas importantes, tá? Que é as duas coisas que a gente mais tem medo aqui: autoritarismo, principalmente do judiciário, e o Sim. segundo é a lisura das eleições presidenciais, tá? Se vai ser limpa de fato, se não vai ter aquele monte de coisas estranhas, vamos dizer assim, que aconteceu Uhum. em 2022. Primeiro lugar, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, a Ludmila Lins Grilo, Van Hatten, a Bia Kicis e alguns outros que o Geyer, deve ter alguém mais, o Nicolas, eles fizeram um movimento de denúncia do que está acontecendo aqui para o Congresso americano, tá? Junto com aquela congressista que se Sim, reelegeu ontem, que Maria, se que é a que reelegeu. levantou a foto O Alexandre de do Alexandre. Moraes. Isso. Então, o que vai acontecer? Esse projeto que eles estão querendo implantar lá é mais ou menos assim: todo o estrangeiro que fizer leis, que agir contra os Estados Unidos, ele vai sofrer sanção dentro do território americano, que é a retirada do passaporte, confisco do passaporte, não vai poder mais Uhum. entrar nos Estados Unidos. Se ele tiver contas em bancos americanos, vai ser confiscado. E se ele tiver imóveis, idem. Tá? Então a gente sabe que tem uma galera aí que anda de capa preta que tem tudo isso lá nos Estados Unidos. Outra coisa, não só para os ministros, também para todo aquele agente público que cumpriu ordem ilegal. Tá? Isso aí não é eu que estou falando. Isso aí está nas lives do Paulo Figueiredo, do Constantino, vocês podem achar lá. Eu só estou repassando a informação. Ou seja, o policial federal que cumpriu o mandato ilegal, ele também vai receber essa sanção. Tá? Isso é o que está sendo colocado para ser aprovado agora, já no início de 2025. Por que eles estão fazendo isso? Não é para prender, não é para confiscar. É para que o sistema brasileiro dê uma invertida de chave 300, não 360, porque senão volta para o mesmo lugar, mas 180 graus. Tá? Segundo lugar, sobre as eleições, que as eleições tenham lupas que nem o americano fez esse ano. Tá? Eu não sabia, mas os republicanos contrataram mais de 300 mil fiscais para fiscalizar a eleição, tá? Para saber se ela está sendo cumprida a risco ou não. Aqui no Brasil, o que vai ser pedido aqui é a lisura na eleição e como é que é o nome? O termo? É a liberação desses presos. Me fugiu o termo agora. Daqui a pouco tu vai me lembrar aí. Anistia? Anistia. A anistia de todos os presos, e anistia imediata de todos os presos e a legibilidade de Bolsonaro. Tá? Assim, que eles assumam que cometeram erros e se encerre tudo. Essa é a barganha americana que esses congressistas daqui, que esses parlamentares brasileiros estão esperando, estão aguardando.
que a coisa seja limpa e transparente, tá? Que o Brasil volte a ter paz, principalmente no judiciário, né? Se vai acontecer, não sei. O que eu sei é que o Trump não veio para brincar em serviço, tá? E o Trump é um cara que foi lá na Coreia do Norte apertar a mão do Kim Jong-un e olhar no olho dele e dizer: o meu botão é maior do que o teu. E ali ele encerrou a negociação, aquele atrito que tinha de guerra nuclear com a Coreia do Norte. Sim. Entendeu? Então isso é o que a gente espera aqui para o Brasil. Que 2026 a gente tenha uma eleição justa, limpa, transparente e que, por favor, o povo não aguenta mais PT, não aguenta mais essa galera aí que só estufa a máquina pública, desvia dinheiro. Agora aqui a Telebrás fazendo pedalada fiscal de milhões, maquiagem contábil para empurrar a dívida para frente, exatamente o que derrubou a Dilma. O Lula sabe disso. O Correio quebrado, Petrobras quebrada, todas as estatais em prejuízo, sabe? Tudo. Eles estão limpando, fazendo limpa no Bolsa Família, estão fazendo limpa na saúde, na educação, nas pesquisas. Toda a galera está insatisfeita. Petista, professor, agora fazendo protestos. Tu viu aquela classe em São Paulo de professores que fizeram uma fila quilométrica para dizer não ao imposto sindical? O PT quebrou, acabou o PT. Agora o nosso olhar tem que ser direcionado não mais para o PT, porque o Lula tá na capa da gaita, né? Ninguém dura para sempre. Quando o Lula partir dessa para melhor, ele vai deixar um vácuo dentro do PT que ninguém vai ocupar. Eu acho que o PT vai se quebrar sozinho, vai se eliminar, vai se autodestruir por causa daquelas, sabe, aqueles vermezinhos querendo pegar o que o Lula deixou e o sistema vai esmagar eles. Então agora é ficar de olho no sistema. Eu espero que o Trump coloque a mão no ombro do Bolsonaro a partir de 2025 e faça uma trajetória para outubro de 2026 eleger uma direita de novo. E assim, para não sair mais, Cássio. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, e nisso a gente está falando aí de 24 anos, tá? Daqui para frente. E assim, essa é a minha esperança. Eduardo, que o Bolsonaro tem autonomia, porque ele teve que se dobrar muita coisa. A gente sabe que no próprio PL tem a ala valdemarista e bolsonarista, que é muito pequena, que não apita fazer nada. Então, tem isso também. E se ele vier a falhar, daqui a pouco, já saiu conversa até do Temer serviço, do Bolsonaro, alguma coisa assim, nós vamos dar contra. Nós somos os primeiros a nos posicionar contra. Temer é um que controla os pauzinhos ali da marionete, né? É ele que é um dos cabeças, né? Pouca gente sabe, né, Cássio? Cada município tem o seu Temer, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Cássio, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa a pontuar aí? 1h30 de live já? Sim, eu estava com esse sentimento de vir a público, trazer o meu reconhecimento às pessoas que se manteram fiéis, as pessoas que têm vindo também agradecer, que entenderam, até mesmo, como eu disse, alguns que tinham familiar, coisa assim, concorrendo, que não puderam votar, mas que reconhecem o nosso trabalho. E nós estamos aqui, continuamos, levando a verdade. Quem precisar de alguma orientação, mas não veio mais pedir para cá se ajudar a buscar recurso, né? Buscar emenda. Agora eles têm uns 9 vereadores para cobrar. Levar em outra cidade, pedir favor, pedir dinheiro, né? Agora já tem para quem fazer, né? Cássio, eu queria finalizar reforçando reforçando um convite que eu fiz nessa semana, que é para o prefeito eleito de Maximiliano de Almeida. Eu convidei ele, tá? Nós tivemos uma troca uma conversa ali no meu Messenger, porque ele andou curtindo umas coisas minhas lá e me pediu. Acho que ele quer, de repente, está querendo uma aproximação comigo, e eu sou aberto, sabe? Sou aberto a fazer aproximação com todas as pessoas que queiram conversar. Então, eu convidei ele para a gente fazer uma live, só nós dois. Pode ser aqui, se tu autorizar, pode ser no Face dele, pode ser no SucupiraCast.
eu deixo a critério dele, pode ser com a galera dele lá, para a gente trocar uma ideia, para tirar aqueles mal entendidos que ficaram ali da campanha, né? Nada mais justo e nada mais correto do que ter um papo, só eu e ele, olhando olho no olho, e um falando tudo que quer. Tudo que ficou de... Acho que não foi mágoa, porque eu acredito que eu não tenho ofendido ninguém. Né? Eu acredito que a verdade ainda não ofenda. Mas eu vou reforçar aqui, então, tem 7 pessoas assistindo. Eu sei que dezenas vão olhar depois. Muito oportunismo, muito vitimismo em toda essa campanha. Teve gente que veio dentro da minha casa dizer que você falou isso, falou, não, eu não falei. Uhum. Mas em uma live, o Eduardo falou. Não, ele não falou isso. Uhum. Então, as pessoas, eles tentam colocar palavras na boca da gente, tentam mudar o entendimento das coisas. Sim, eu sei como é que funciona. É muito importante esclarecer. Eu sempre deixei claro o meu posicionamento, a minha postura, e estou bem orgulhosa disso. A votação não foi o que eu queria, mas estou orgulhosa. Porque eu saio de cabeça erguida, não tenho a plaquinha de vendida, continuo sendo a mesma Cássia. Exatamente. E te agradeço, um abraço aí Eduardo, para Ana Paula Ferreira, que está chegando agora. Bem-vinda. Deve ser tua amiga aí. Sim. E, Eduardo, publicamente eu te peço desculpas porque eu contei com o teu serviço e eu sei que, devido à ignorância de muitos, acabaram te ofendendo aí, te insultando. E, em nome desses, eu peço desculpas, porque, infelizmente, a população é assim, e te agradeço a boa vontade em abrir a mente do povo, em trazer também, ajudar a trazer conhecimento, a verdade. Pela pessoa que você é. Eu quero ler uma frase aqui, que é do meu mestre, Olavo de Carvalho, que é essa aqui, ó. Ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço de não ser um deles. Para mim, é só isso me basta. Tá? Então, espero que pelo menos essa alguns tenham entendido. Eu espero também. Tá? Mas para finalizar, o convite está de pé, o vereador, o atual vereador, né? Futuro prefeito, a gente pode conversar para saber exatamente o que ele pensa sobre o meu trabalho, sobre como eu fiz o meu trabalho, para ele contestar, para ele dizer, olhando no meu olho, o que ele não gostou. Se eu falei alguma bobagem, eu peço desculpas. Se eu falei alguma coisa que eu acho certo, eu confirmo, olhando no olho dele, tá? Porque eu sou assim. Se foi um erro, eu peço desculpas. Se foi um acerto, eu confirmo. Tudo que eu falei, e não tenho problema nenhum com isso. Eu espero que ele aceite, Cássio, porque além de um entretenimento para Maximiliano, também é uma forma da gente trazer esclarecimento, trazer mais informação. Um pobre coitado fotógrafo lá dos Cafundó do centro do estado, conversando com o prefeito de uma cidade. Entende? Para mim vai ser uma honra poder ter essa oportunidade da gente esclarecer algumas coisas. Sim, eu aguardo ansiosamente para que ele aceite o convite. Feito, Cássio? Um abraço da minha parte aí. E se tu tropeçar com ele aí na rua, pede para ele aceitar aí, que eu não mordo. Vou ser bem educado, prometo. Obrigada, Eduardo. Obrigada ao pessoal que nos acompanhou. Sei que muitos irão assistir depois, né? E deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento aos que foram fiéis. Deixo o meu abraço e um bom final de noite aí para todo mundo. E aí, para quem achou que a Cássia estava de cabeça baixa, tá aí a prova que a cabeça está mais erguida do que nunca, né, Cássia? Um abraço para todo mundo e boa noite. Boa noite.